Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por o amor de Cristo. Celebramos o Dia do Senhor. Em nome do nosso pároco, queremos saudar cada um de vós que celebrais com a nossa comunidade de São João Batista da Foz do Douro o 7º domingo do tempo comum. Saudamos também todos aqueles que nos acompanham através da emissão da RTP, que hoje nos ajuda a esbater as fronteiras do espaço e do tempo e a alargar ao país e ao mundo a nossa comunidade. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, a Deus, que eu muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre, em palavras e obras, o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Levítico. O Senhor dirigiu-se a Moisés nestes termos: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas. Assim Ele afasta de nós os nossos pecados, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece
padecedores que o temem. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Ninguém tem ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios. Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta oração dominical para que somos convocados por Jesus, é-nos dado a meditar um dos textos mais importantes de toda a Escritura, um texto fundador do nosso mundo. Temos andado a ler o Sermão da Montanha. Da outra vez lemos esta reformulação que Jesus faz, da outra vez foi do 5º mandamento e do 6º mandamento. E hoje é a reformulação de duas virtudes fundantes da nossa vida associada, que é a virtude da caridade e a virtude da justiça. E quem dera que pudéssemos compreender toda a profundidade, todo o alcance desta palavra soleníssima que nos foi proclamada no Evangelho. Realmente é impossível, porque estas palavras vêm diretamente do coração de Cristo, vêm diretamente da sua vivência, não vêm do mundo. Por isso, nós o que podemos dizer é chamar a atenção para esse núcleo incandescente da vida de Jesus que funda continuamente o nosso mundo e que nos dá continuamente a razão de viver. Nós normalmente pensamos a justiça como uma exigência da nossa vida associada, baseada na reciprocidade. Dou para que me dês. Pensamos a justiça no sentido penal como algo que decorre da nossa culpa e queremos ultrapassar a culpa através de práticas e sabemos que essas práticas são completamente ou são bastante ineficazes. O criminoso fica sempre mais criminoso, o mundo fica sempre mais desigual. Portanto, a justiça é ineficaz. Porque nós a pensamos apenas nos nossos próprios recursos, nos recursos da nossa razão, nos recursos do nosso esforço. Mas isso não basta. A mesma coisa em relação à caridade. A caridade é a ligação entre os seres humanos. É esse vínculo invisível que reúne o ser humano ao seu semelhante. Nós também o costumamos pensar de uma maneira imprópria. Muitas vezes pensamos que o ser humano é o lobo do seu semelhante. E a partir daí tentamos conter os prejuízos e nunca chegamos a nenhum lugar digno de nota, digno de eficácia. O que Jesus nos diz neste Evangelho, creio eu, e creio que gostava de chamar a vossa atenção, é que a justiça, enquanto a nossa repartição justa dos bens, a nossa repartição justa da dignidade e a caridade como o vínculo que nos aproxima uns dos outros,
pode ser pensada apenas com um ponto de partida que nós não costumamos ter em conta, que é esse de uma dádiva divina. Deus dá a sociedade a si mesma. Deus dá a nossa amizade, dá-nos a amizade, dá-nos a possibilidade do encontro com o nosso semelhante. E por isso nós temos de pensar a amizade e a caridade como um vínculo de perfeição e não um vínculo de imperfeição. Nós somos para os nossos semelhantes e essa é a nossa glória. E a justiça também é algo que nos é dado como uma plenitude. O Evangelho dizia-nos uma coisa desmedida, essa de sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Certamente essa palavra não é uma exigência moral, essa palavra é uma dádiva, é uma doação. Deus dá a sociedade a si mesmo, Deus dá a amizade e a glória da comunicação dos seres humanos uns com os outros. É a partir daí que começa a nossa tarefa. A nossa tarefa é de nos pensarmos a partir dessa plenitude que Deus nos dá e não somente a partir dos nossos recursos. Muito beneficiaríamos se realmente pudéssemos pensar a justiça e a caridade por este caminho que aceita a plenitude prévia que Deus dá e depois desenvolve os recursos da razão para poder fazer justiça no mundo, para poder criar e desenvolver no mundo a amizade. Caros irmãos e irmãs, os artistas de antigamente pintavam o paraíso terrestre, Adão e Eva no paraíso terrestre, e os pintores do Renascimento pintavam cidades paradisíacas, como nós temos aqui uma também, e essa opção tinha que ver com isto que estamos a dizer, creio eu. A arte, assim como a moral, eram um esforço por receber aquilo que já nos tinha sido dado. Creio que é esse o conselho que nos fica neste dia, desta leitura. Caros irmãos e irmãs, em algum lugar, nós aqui estamos reunidos a partir desta plenitude. Tratamo-nos por irmãos e irmãs neste espaço e neste tempo em que o Senhor ressuscitado, em que reúne o seu povo messiânico para dar ao mundo, para testemunhar esta bondade prévia, esta plenitude antecedente, desde a qual e para a qual devemos pensar o funcionamento ordenado das instituições deste mundo. Vamos fazer hoje o propósito de nos empenharmos nisso e de darmos um contributo para que a nossa sociedade possa crescer na justiça e na caridade. Assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo,
e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, todos nós somos templo de Deus, onde o Espírito Santo fez morada. E nos recorda o grande mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Peçamos a Deus Pai por todos os seres humanos, dizendo com humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa Diocese do Porto e suas paróquias, para que acolham a santidade que vem de Deus e nelas reine o amor e o perdão, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos ministros que anunciam o Evangelho, para que o façam com palavras simples e oportunas e o mostrem no seu viver de cada dia, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que exercem autoridade na nossa pátria, para que sejam verdadeiros e honestos nos seus empreendimentos, em favor de todos os cidadãos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que aliviam os que sofrem, para que saibam reconhecer a Jesus Cristo nos mais pobres, nos mais humildes e nos mais fracos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus, para que olhemos todos os homens como amigos e saibamos perdoar quem nos ofende, oremos aos irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, nosso Deus, que nos concedeis muito mais do que ousamos pedir e esperar. Acolhei a humilde expressão da nossa fé e dai-nos um coração confiante e atento às surpresas do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos dignamente estes divinos mistérios, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte da eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poder desamar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e com todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas aceito a palavra.
Nós vos pedimos, Deus Omnipotente, que este sacramento da salvação seja para nós penhor seguro da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.